Continuando com o discurso hassídico pronunciado pelo Rav Shneur Zalman, que nos traz explicações místicas do significado espiritual e profundo do dia do Shabat. Nós vimos anteriormente como ele nos explicou qual é o tipo de sentimento de amor que devemos cultivar para com Deus durante os 6 dias da semana. Ele nos explicou a meditação que está por trás da declaração de fé judaica, o Shema Israel, quando nós declaramos que Hashem Echad, Deus é um, e conforme explicamos que o sentido mais profundo desse conceito da unicidade de Deus não vem apenas ressaltar o monoteísmo, a fé e crença num Deus único e excluindo a possibilidade de outras entidades, de outras deidades. Na verdade, de forma mais profunda, quando falamos da unicidade de Deus, Hashem Echad, é que Deus vem a ser a única existência real e absoluta. Porque toda a criação está completamente anulada diante de Deus. Deus cria o mundo e rege o universo através da sua energia vital, uma energia vital que emana de Deus, e se essa energia cessasse por um único instante, tudo deixaria de existir, tudo voltaria ao nada. Portanto, tudo no universo, o universo inteiro está completamente nulificado, anulado diante de Deus. E essa é a meditação por trás das palavras, ou por trás do conceito de Hashem Echad. Deus é um, Deus é único, a única existência. E quando a pessoa meditar e se aprofundar, refletir sobre isso, quando a pessoa se imbuir desse conceito, se conscientizar desse tema, isso vai gerar o que segue no texto bíblico, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Então amarás a Deus com todo o teu coração, conforme dizem os sábios no Talmud, com todo o teu coração, com as duas partes do coração. Ou seja, isso inclui também a inclinação negativa que leva a pessoa a ter uma queda, uma inclinação para as coisas físicas, corpóreas, busca de prazeres físicos ou ambições materiais, etc. Tudo isso, quando a pessoa se conscientiza que a única existência real e absoluta é apenas e tão somente a divindade, então todas as suas inclinações, todas as suas quedas e paixões para as coisas banais, triviais, para as coisas materiais, etc., passageiras, voláteis, tudo isso perde o seu valor. E então, até mesmo a alma animal, como também o Yetzer Hara, a inclinação negativa, se convencem que devem buscar, devem ansiar, devem amar apenas e tão somente a Deus, que é a real existência, que é aquilo que de fato existe, que é consistente, que é perene, etc. Então assim nos explicou o Alter Rebbe que essa é a meditação por trás do Shema Israel, do Hashem Echad, que leva ao Ve'ahavta, ao amor a Deus com as duas partes do coração, incluindo até a inclinação negativa. E ele nos disse que nisso consiste o nosso trabalho, o nosso serviço espiritual. Essa meditação durante a reza, nos dias de semana, para despertar e estimular esse amor a Deus, essa atração pela divindade. Agora nós vamos ver o que acontece no dia do Shabat. Qual a novidade em termos espirituais no dia do Shabat? No dia do Shabat, nós vimos que a pessoa é dotada de uma alma adicional, de uma espiritualidade extra, de uma energia espiritual mais intensa. Por isso, conforme ele vai elaborar em seguida, no dia do Shabat, é viabilizado para cada um de nós o caminho, a possibilidade de estabelecer uma conexão mais íntima e mais profunda com Deus, de estimular e despertar um amor a Deus mais elevado, como nós vamos ver, um amor transcendental, um amor suprarracional, porque esse amor que explicamos até agora é derivado de meditação, de contemplação. Quando meditamos na grandeza de Deus, na unicidade de Deus, como Deus é a única existência absoluta, etc.,
meditando profundamente sobre isso, com extrema concentração, se imbuindo disso, se concentrando, refletindo, etc., nós incorporamos esse conceito e então despertamos o amor a Deus, sentimos a atração pela divindade, mas tudo isso é derivado de uma meditação intelectual, de um processo racional, uma meditação contemplativa, entendendo a grandeza da unicidade de Deus. Porém, ele vai nos explicar agora, nessa sessão seguinte, que existe um amor mais elevado, que é um amor suprarracional, que é um amor que não é derivado da lógica e da razão, da meditação ou do pensamento. Um amor que é um amor suprarracional, acima do intelecto. Isso que nós vamos ver em seguida, nas palavras do Alter Rebbe. O amor anteriormente descrito, o amor a Deus que despertamos meditando sobre a unicidade de Deus e se conscientizando que a única existência absoluta é Ele, portanto apenas Ele merece ser amado. A nossa aspiração, nossa ânsia, nossa paixão deve estar voltada apenas para Ele. Então, isso se aplica aos 6 dias comuns da semana, Shenemar Behu. Sobre esses dias foi dito no versículo bíblico, Sheshet Yamim Tavod, 6 dias você irá trabalhar. O significado mais, o sentido literal é que durante 6 dias nós podemos trabalhar nos afazeres materiais, nos negócios comerciais, nos assuntos financeiros, etc. Esse é o sentido literal, 6 dias de trabalho. Porém, a Perusha Pnimi, o significado mais profundo e místico de 6 dias você irá trabalhar, isso se refere a um trabalho espiritual, ao serviço a Deus. E como nós já vimos que a própria tefilá, a própria oração é chamada de avodah shebelev, um serviço com o coração, ou seja, durante os 6 dias da semana a pessoa tem como incumbência, como missão espiritual, esse tipo de trabalho, de se concentrar, de meditar sobre a unicidade divina, com o intuito de despertar, estimular o amor, a paixão a Deus. E ele nos explica os fundamentos desse trabalho, entre aspas, desse serviço espiritual, baseado no Zohar, Ve'avodah hi bibchinat pulchana derechimuta. Esse trabalho, esse serviço é aquilo que é chamado em aramaico, no Zohar, nos livros de Kabbalah, de Pulchana Derechimuta, o serviço, o trabalho do amor, o trabalho de despertar o amor, o trabalho, o serviço de amar, de aprender a amar, de saber amar. Ki bechinat avodah v'higia. Por que isso é chamado de um serviço e de um trabalho? Porque nesse caso, de fato, consiste em algo trabalhoso. Isso exige esforço e empenho por parte da pessoa. Uma vez que nós somos seres humanos de carne e osso. Nós somos de corpo e alma, mas essa alma está incorporada, está num corpo físico, com inclinações, tendências materiais, com desejos corpóreos, com paixões físicas, etc. Para a pessoa conseguir, nesse quadro, nessas circunstâncias, cultivar e desenvolver algo abstrato, para nós tendemos a querer, desejar, amar, ter paixão por coisas físicas ou por ambições materiais, materialistas, coisas palpáveis, não é? Mas coisas abstratas, mais ainda coisas espirituais, ou o divino que nós não conhecemos, não tateamos, não vemos, não captamos de forma sensorial com nenhum dos nossos 5 sentidos, como cultivar amor pelo desconhecido, por algo espiritual que está além do alcance da nossa visão a olho nu e até distante da nossa compreensão intelectual. Por isso se diz que é um trabalho, de fato é um trabalho, é um serviço, exige empenho e esforço da pessoa. Por isso Zohar chama esse empenho de despertar o amor a Deus de um trabalho, de um serviço de fato. Ele nos diz, e o Zohar fala, Leit pulchana ke pulchana derechimuta, não há nenhum trabalho tão nobre, digno, como esse de despertar o amor a Deus. Então, como nós dissemos,
O trabalho aqui implica em esforço e empenho por parte da pessoa. E cultivar esse amor a Deus nesse mundo, nessas circunstâncias, para as almas desencarnadas, para as almas no paraíso, ter amor a Deus, relativamente isso é fácil, porque elas estão num habitat espiritual, onde estão impregnadas de espiritualidade, próximas da divindade. Diferente disso é o nosso habitat aqui terrestre, no qual nós nos encontramos, que isso exige por parte da pessoa grande empenho e esforço, muito trabalho para desenvolver e cultivar esse amor. She'i efshar, diz o Alter Rebbe, she'i efshar liot holadat ve'amshachat ahava meitbonenut, ela im ken yiga et atzmo lekasher dato bechozek. Conforme o Alter Rebbe ele explicou em diversos lugares, ele traz isso também no final do capítulo 3 do Tânia. Não é possível conceber, desenvolver, cultivar amor a partir de meditação, porque como nós falamos, já que nós não estamos vendo divindade a olho nu, não estamos percebendo sensorialmente divindade, não estamos captando através dos nossos sentidos, então o único recurso que nos resta é através do intelecto, através dos olhos da mente, refletindo, meditando, se concentrando, etc. Mas mesmo com todo esse esforço intelectual, nos diz o Alter Rebbe, uma pessoa não vai conseguir cultivar e desenvolver amor a partir da meditação, a não ser que isso venha após grande esforço, um esforço de fixação, de concentração, porque como nós dissemos, o nosso universo é um universo físico, materialista, concreto, palpável, e abstração, mais ainda espiritualidade, divindade, é algo um pouco estranho e longínquo de nós. Então somente quando a pessoa se esforçar de sobremaneira, se concentrando e fixando a sua mente, o seu dat, o seu conhecimento, a sua concentração de forma profunda no tema, no assunto, somente então há esperança que a pessoa consiga estimular e despertar sentimentos de amor a Deus a partir dessa meditação, dessa concentração intensa. Ou seja, para podermos cultivar esse amor a Deus a partir do intelecto da meditação, não basta que a pessoa entenda o assunto. Talvez nós estamos estudando esse texto, esse ensaio do Alter Rebbe, talvez a gente pode até entender, mas isso não significa de forma alguma que naturalmente, espontaneamente ou instantaneamente isso vá gerar sentimento de amor a Deus, só pelo fato de termos compreendido alguma coisa. É necessário, como nós dissemos, pensar, refletir, fixar a mente nisso, com fixação, com uma concentração, etc. Então não basta apenas a pessoa pensar, olha, Deus é grande, ele merece ser amado. Não. A pessoa tem que se esforçar com todo o seu poder de dat, de concentração, de conhecimento, ligar-se ao assunto com uma fixação muito grande. Na linguagem do Tânia, no capítulo 3, Lekasher dato bekesher amitz vechazak, fixar a sua mente de uma forma muito intensa e forte, veitka machshavto, fixando o seu pensamento bechozek, de uma maneira muito firme, bigdulat en sof baruch hu, na grandeza de Deus, sem se distrair, porque ele nos diz que af misheu chacham venavon bigdulat en sof baruch hu. Uma pessoa pode ser muito sábia, muito entendedora, até dos conceitos místicos da grandeza de Deus, porém, se ela não fixar a sua mente numa concentração intensa, bechozek ubeatmadah, com muita força e constância, lo yolid benafsho ira bahava amitit, ele não vai conseguir despertar, a pessoa não vai conseguir despertar dentro de si sentimentos nobres espirituais de temor, reverência ou amor a Deus de forma genuína, que im dimionot shav, a não ser ilusões, até uma certa fantasia, a pessoa vai imaginar que cultivou, mas não cultivou. E isso é o que se refere ao Alter Rebbe em vários lugares, inclusive no Tânia, capítulo 42, Yegiata Nefesh, que é necessário haver um esforço até por parte da alma, de pensar, de concentrar, de refletir, Shelot tichbad ale avodah,
por mais que pareça algo pesado, algo difícil de ser alcançado, mas que a pessoa não se desestimule, não tenha até preguiça de se esforçar numa concentração de pensamento, se aprofundando e meditando na grandeza de Deus durante um bom tempo seguido, etc., sem distração, que somente dessa forma é que ela vai conseguir despertar sentimento de amor a Deus.